Salve, torcida do Corinthians! Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians. E bora para mais uma notícia. Para não cair, e não é fácil jogar no Barradão contra o Vitória. Em qualquer momento da vida, da história, não é fácil. Então, quando ele olhar para a tabela, fala, poxa, esses caras são guerreiros, são jogadores, esse sentimento que ele tem de ser mais um, né? Mas, por outro lado, ele fala que pode jogar por trás dos dois atacantes, ele pode ser um atacante, mas ele já se coloca no time, né? Se enxerga, né? Já se enxerga e se coloca no time, né? Então, agora, a partir de agora, cara, é entender como que ele vai estar apto para jogar futebol. Que é para isso que ele veio para cá, né? No fim das contas. E aí, Arnaldo? Eu tive a mesma impressão de vocês. Bem interessante a entrevista dele. Todas as questões, né, extra-campo, acho que o mergulho que ele parece ter dado, ou a convivência que ele teve com coisas a respeito do Brasil ao longo da carreira, da vida, o preparo, não é exatamente estudar a história do Corinthians, do futebol brasileiro, não. É uma coisa que vai de uma empatia, e acho que isso foi bem marcante, quase todas as respostas que ele deu. E acho que a questão, como o Massini falou, do campo, quando ele vai jogar, até foi a pergunta da companheira Bianca Molina, que é assim, o Corinthians tem pressa. E é verdade. E acho que talvez ele tenha vivido um pouco essa pressa nessas 36 horas que ele teve de Brasil, né? Ele teve uma coisa surreal, né? O cara chega no aeroporto, é recepcionado, vai para o Parque São Jorge de helicóptero, conhece o clube, a sede, vai para o jogo, a classificação do jogo, numa bola final, ele vivendo, entrando no vestiário, vai para uma apresentação, né, oficial e tal, não sei o que, muito intensa essa primeira ideia do Memphis Depay de Brasil. Mas o que é a pergunta da Bianca vislumbrava era quando ele poderá jogar futebol, né? Que é uma questão, e ele falou, eu venho da Eurocopa, espero que seja o mais rápido possível. Teve uma outra pergunta sobre isso, você vai estrear contra o Fortaleza terça-feira, o que a gente fala, o Vessone aqui fez, aliás, pergunta, seria uma possibilidade. Não me parece ser uma coisa que ele esteja preparado para fazer daqui a não sei quanto tempo, terça-feira que vem no Castelão. E também acho que uma coisa que não foi, talvez não seja esse momento, mas se tivesse um momento seria esse, é a questão econômica da contratação dele. Isso não foi tratado em nenhum momento para ele, né? Falei aí, você está com... Não acho que ele não tem ele não tem dar satisfação nenhuma sobre quanto ele vai ganhar. Mas não é isso que eu estou falando. Seria adequado fazer a pergunta para ele a respeito disso? Acho que sim. Sei lá. Sobre dinheiro? Não, acho que sim. Não é sobre dinheiro. A sua garantia, a situação financeira. Se ele sabe da situação financeira do clube e que ele está sendo contratado de uma forma diferente. Agora eu entendi. Né? Eu acho que isso... Acho que ele respondesse, mas acho que é uma boa pergunta. Okay. Eu acho que faz parte também, né? Numa entrevista de apresentação e uma contratação desse tipo também tem muito aspecto econômico envolvido, para depois não chegar e dizer, fui surpreender, né? Agora, ele dá a impressão, e a gente já viu várias entrevistas de jogadores muito significativos que chegaram no Brasil recentemente, que, vamos lá, ele está mais para Seedorf que para Ramos Rodrigues, né? Seedorf, aliás, um holandês, coincidentemente, mas um cara que... Preparado para viver uma experiência efetiva de país e de futebol, e não para tomar caipirinha. Como muita gente, que é aquela expressão que quando a gente fala quando o estrangeiro vem para... Não, exato. Isso é a impressão que me deu, né? Que ele está... Educacionalmente preparado, é um sujeito preparado em termos de educação. E parece, né, que parece estar muito ansioso para fazer acontecer. Até para o Brasil. Porque tem noção de que o futebol vai além das 4 linhas, ele não acaba nos 90 minutos. É possível você, como um jogador de futebol, com o dinheiro que você tem, com a visibilidade que você tem, você pode fazer muito mais além do que o gol, o passe, o cruzamento. E são pouquíssimos os jogadores ao longo da história que eu acho que tem esse entendimento
de poder fazer muito mais do que ser um jogador de futebol. Sei lá, por ser o Corinthians, me lembro do papel do Sócrates, que acho que tinha noção de que o futebol para a sociedade, ele fazia parte, muitas vezes, das pessoas que não tinham muito ali o que fazer, não tinha muita alegria para viver, não tinha muita posse no seu dia a dia, mas que tinha no futebol alguma coisa que era o seu divertimento, que era uma das poucas alegrias que a pessoa na vida dura que ela tem, e o Sócrates tinha esse conhecimento insuficiente para daqui a pouco, quando a montanha subir, que é um Botafogo, é o Flamengo ou o Bahia numa semifinal, uma decisão, por exemplo, contra São Paulo, Galo ou Vasco, eu não sei. Mas claramente é um Corinthians com muito mais encorpado para encarar essa reta final de Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Segue em 3 frentes, né? Ainda segue em 3 frentes, é incrível, né? É meio doido pensar num negócio desse. O Corinthians, com o ano que ele viveu, ele segue em 3 frentes, vivo, para poder tentar 2 títulos, e aí essa situação no Campeonato Brasileiro, mas são daquelas coisas que o futebol realmente não se explica tanto, mas os investimentos, como o Arnaldo vem dizendo, o Massini vem dizendo, e você também, Tirone, é exatamente para tentar ganhar uma das Copas, e pelo menos as duas aí, num primeiro momento, seguem vivíssimas pelo lado aqui de Itaquera City, como eu costumo brincar. Vaissone, muito obrigado, hein, pelas informações. Volte bem, bom trabalho por aí. E a gente vai para um breve intervalo, porque tem mais assuntos aqui. Mais para crescimento, mas a postura do Juventude no segundo tempo, ele ficou muito tempo sem ter um contra-ataque. Até teve ali, a partir dos 30, uma chance ou outra, mas foi um time que acabou se retraindo e deu espaço para o Corinthians construir a vantagem. Mas o que eu falo e repito, não tira o mérito em nada. O que o Corinthians fez foi muito grande, e mais do que a classificação para a semifinal, para o ânimo, para o astral, de um time que recebe um Memphis, com a arena lotada, com perspectiva de melhora e nessa luta contra o rebaixamento. Ontem a gente fala muito mais do que uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Eu diria, misturando as coisas aí, misturando Copa do Brasil com Brasileirão, Fluminense, Grêmio, Criciúma, Juventude, tem que se preocupar. Ah, sim. Porque o Corinthians vai lutar até o fim. O Corinthians, obviamente, que corre o risco ainda, mas vai lutar até o fim. E 2 jogos em que jogou bem, contra o Flamengo e contra o Juventude. A diferença é que o Corinthians tem todos os jogos já disputados e alguns times aí têm jogos a menos, né? O Grêmio, Sim. O Fluminense, o Criciúma, o Cuiabá, que está abaixo do Corinthians. Esses times ainda têm jogos a menos, que não significa nada se não conseguirem resultados positivos. Mas ontem, os 90 minutos do Corinthians foram completamente diferentes dos 90 minutos lá. Totalmente diferente, mais organizado, mais combativo. O Juventude, na sua estratégia de eu dou uma recuada aqui, mas quando eu conseguir recuperar a bola, eu ataco em velocidade e acelero, porque eu sei que o meio-campo do Corinthians sobe, fica a última linha de defesa, e a última linha de defesa do Corinthians tem dificuldades. A gente viu isso ontem também. Quando o Juventude trocava passes um pouco mais rápidos na intermediária de ataque, o Corinthians ficava meio perdido. E o Corinthians começou um pouco afobado, assim eu achei. Que nasce o gol polêmico anulado, né? Se foi falta, se não foi falta no Hugo. Mas foi um Corinthians em que, mais uma vez, o Garro tem liberdade, como vocês já citaram, e um cara que ele vai passear em todos os cantos do campo. Ele joga ali, daqui a pouco ele está mais pela esquerda, daqui a pouco mais pela direita. Ele vai abrindo caminho para conseguir fazer jogada. A hora ele vinha um pouco mais ali para o círculo central para buscar a bola. É um Corinthians mais organizado, Abel. Ainda tem... Melhor, o time está com jogadores melhores. Então, acho que vale o elogio, sim. Eu estava pensando nisso. Fala assim, olha, agora, nesse momento, chegou o Memphis, que não jogou ainda, tem aí o Hugo Souza, que chegou, tem o Thales Magno, tem o Ramalho, tem o Alex Santana. Boas contratações que dão qualidade ao Corinthians. Ele fez o que a diretoria precisa fazer, ele deu all-in. Ele precisa garantir o Corinthians na Série A da temporada que vem. Se não der certo, toda essa folha salarial, aí a gente vai discutir aqui em dezembro, janeiro... Ele vai falar como é que o Corinthians vai se livrar disso. Agora, se der certo... Se o Corinthians se afundar ainda mais em dívida, quando chegar essa hora nós vamos falar. Mas hoje o elenco do Corinthians está muito melhor. Tem jogado bem, pelo menos os 2 últimos jogos, contra adversários difíceis, que é o Flamengo e o Juventude.
e traz muito mais esperança para o seu torcedor. Eu achei interessante você falar do Fabinho Soldado, porque o Fabinho Soldado no início do ano não estava, não foi isso? Ele chegou no Flamengo. Chegou ao longo do processo. Chegou ao longo, então ele é um dos... Porque ele foi muito cornetado também. Que o Fabinho Soldado isso, que não faz... O Fabinho Soldado aquilo, que só traz jogador do Flamengo, porque trouxe o Mateuzinho, não me lembro quem mais veio que estava no Flamengo, enfim. Tá aí, ó, tem bons jogadores chegando no Corinthians, esperança de melhora e de o Corinthians se livrar. Ainda está longe, porque está na zona do rebaixamento, vai ter que lutar muito. Mas o time melhorou, não melhorou, Eugênio? Melhorou. E já todos os reforços foram pontuados aqui. Reforços para todos os setores do campo, né? Sim. Hugo Souza, André Ramalho, Martínez e Alex para o meio campo. Só as laterais que não, né? Lateral. Mas até lateral já mais ou menos estava lateral ali. tá difícil para todo mundo conseguir. Mas estão jogando. Tá lá o Fagner, renovou o contrato. Jogou bem ontem. Renovou. Contrato e tal. Importante. Jogou bem ontem. Então você traz para o meio campo, você traz para o ataque. Então o time hoje tem mais qualidades, oferece ao Ramon Dias mais qualidades, embora alguns reforços um pouco questionáveis, como esse Héctor Hernandes, que se machucou com 2 minutos em campo no jogo com o Flamengo, que não tem esse currículo, mas o Tadic melhorou o time, o Depay vai melhorar o time. Nem de elogiar, né, Eugênio? O Depay vai melhorar o time, o Memphis, o André Ramalho. É importante o André Ramalho, quando ele fez o gol decisivo, porque a gente pontuou aqui, no dia que perdeu lá para o Juventude, ele foi mal, ele estava fora, ele deu condição nos 2 gols do Juventude, por mau posicionamento defensivo. E ele conseguiu ontem sair como um dos heróis do jogo, fazendo aquele gol no final. Então, a gente tem que criticar no momento que critica e elogiar, porque ele teve garra, mesmo machucado, né, no sacrifício, foi para o final do jogo e conseguiu fazer aquele gol, porque foi um gol inteligente, né? Porque ele sai do bolo. Exato. É um gol que ele não está no meio da confusão que tem na pequena área ali. Ele vem lá atrás, na segunda trave, sozinho, para cabecear. Então, mérito do André Ramalho. E hoje, sim, o Ramon e o Emiliano Dias têm mais material humano para montar o time do Corinthians. Teve o Chave também, que ontem também teve lá sua participação. Deu um cara que acho que está crescendo de produção no Corinthians, o Charles. Eu também acho. Então, hoje é um time mais encorpado. É um elenco mais encorpado mais do qualidade. Que era antes da janela. Isso é fato. Existe algo chamado segundo pau no futebol. Onde estava André Ramalho na hora do gol? Lá. Se projetando Onde pro segundo pau. estava Verratti na hora do gol decisivo do Vasco? Também. Segundo pau, André. Você que já fez vários gols de cabeça. Não, e os dois, sabe disso. E os dois gols bem parecidos, né? Porque o Verratti, o marcador, ele sai na frente aqui, ele vem por trás para fazer a movimentação. É a leitura do cara que está lá para fazer isso, para testar conscientemente pro gol. E aproveitar, deixa e resgatar o gol. Olho Leal de ontem, que falou da bola parada do Juventude, ainda que o gol tenha sido contra, mas não muda o fato da bola parada do Juventude, que foi o gol da equipe. Foi a bola aérea do Juventude. A propósito, o árbitro acertou ou errou nos 2 lances? Na minha visão, ali na hora eu observando, assistindo ao jogo, eu achei que ele errou nos 2. O primeiro gol que ele anulou, que a bola está aqui assim, chegando na mão do Hugo, né?